Muito bem, amigos, estamos de volta no Arena Esportiva, com os deputados Luiz Paulo e também com o deputado André Siciliano. O cavaleiro Rodrigo Pessoa, maior nome do hipismo brasileiro, medalha de ouro em 2004, disse que os Jogos Olímpicos ainda não estão na cabeça do brasileiro pela crise política e econômica que o país tem vivido. Em entrevista ao site All Sport, Rodrigo disse que o evento passou a ser secundário. É a opinião do senhor também? O senhor acha que passou a ser secundário em função desse momento de crise? Eu não tenho dúvida. Está se discutindo o impeachment, votando se é condicional ou não aquele pedido. Mas eu vejo que é um momento de amadurecimento. O deputado Luiz fica muito preocupado com a questão especial da saúde e da segurança e fala como exemplo também a educação dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu quero lembrar que a crise política, diferentemente da questão da Copa do Mundo, nós não estamos vivendo 20% do problema que tivemos na Copa do Mundo, onde tínhamos manifestações a cada dia, né, parando os estados em relação à Copa do Mundo, falando da saúde, educação e daqueles recursos que foram gastos naqueles estádios. Eu acho que a crise hoje é um risco, a questão dos serviços públicos do Estado. O município não vai mal, mas a questão é preocupante, logicamente, do Estado. A questão da organização se dá no município e a gente fica sempre preocupado com a questão da saúde e da segurança. Mas não dá nem para comparar. É verdade, sim, o brasileiro ainda não tomou conta, não se deu conta de que teremos uma Olimpíada que é muito maior do que a própria Copa do Mundo. Eu acho que nós não vivemos isso aqui, em especial na região metropolitana, na capital do Rio, mesmo porque por questão também da mobilidade, de quem chega todo dia e sai, é difícil, né, se movimentar na capital, mas eu não vejo essa crise. A preocupação é os equipamentos estarem prontos, a recebermos, né, nos alojamentos os atletas, né, mas eu não tenho dúvida, vamos fazer uma belíssima Olimpíada, sempre, logicamente, com os problemas que teremos, não só agora, no momento em agosto, mas também para frente. A crise econômica é grave, nós vamos ter sérios problemas ainda no Estado do Rio de Janeiro, ainda esse ano, no decorrer antes e após as Olimpíadas. Deputado Luiz Paulo, o Rodrigo Pessoa citou zika, dengue, chikungunya, petrolão, mensalão, corrupção, o mormo, que é a doença do cavalo, né, que tomaram conta do assunto do povo brasileiro. Isso tudo, no entender do Rodrigo Pessoa, afeta bastante o dia a dia de todos no Brasil, não só de quem vive aqui. A gente vai falar propriamente daqui, conforme a gente está debatendo, porque é no município que vamos ter os Jogos Olímpicos, à exceção do futebol, com 5 sedes no masculino e depois 3 sedes no feminino. Mas o Rodrigo tem essa preocupação disso tudo que ele englobou. O senhor também englobaria essas preocupações das doenças também que estão aí? Olha só, a Olimpíada não é um dado de realidade do cotidiano do cidadão. É um evento esportivo para o mês de agosto. O cotidiano do cidadão é a chikungunya, a dengue, a zika, a H1N1, né? O transporte conturbado, é a falta de dinheiro no bolso, é o desemprego, né? É a falta de uma saúde mínima para o cidadão. Perante todas essas doenças, quando você fala nessas 4 doenças, tem as mazelas que derivam delas, né? Que são seríssimas, né? Então, é isso que entra na vida do cidadão. De outro lado, você não tendo gestão no Estado e o Brasil estando paralisado em função das discussões sobre impedimento, que agora passa para o Senado, né? Cada vez mais também cresce os nichos de insatisfação. Nós temos hoje 47 escolas ocupadas. Nós tivemos a ocupação, na sexta-feira passada, da Secretaria de Fazenda. Este mês de maio, né, não sei se o André lembra, o momento mais agudo lá atrás, em 2013, foi o mês de junho. O mês de junho de 2013. As manifestações, né? Porque imaginemos
que no mês de maio, como está aí previsto, em torno do dia 15, se vote o afastamento da presidente da República, que ele seja aprovado por maioria simples, ela fica afastada há 6 meses. Para engrossar esse caldo de manifestações, que aí quem estará no poder na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o PMDB, no governo do estado, o PMDB, e no Brasil, o PMDB. Estará o PT, o PSOL, o PCdoB e outros tantos insatisfeitos nas ruas também a engrossar o mar de manifestações. Então, a gente olha um pouco mais para frente, não sei nem se eu vou cruzar com o deputado André aqui fazendo alguma passeata na 1º de março. Mas se você olha um pouco mais para frente, a situação pode se agravar, né? Porque não tem uma equação. Qual é a equação que nós temos pela frente? Se o André me dissesse assim, olha, já está tramitando no Congresso Nacional uma emenda constitucional. Seria bom, novas para eleições. Não vou para nova eleição, não, vou aqui no Rio de Janeiro, para que o petróleo seja tributado na origem e não mais no destino. Pô, isso era um alento de caixa enorme, sob o ponto de vista da linha do horizonte. Mas não tem nada tramitando no Congresso que seja alento para alguma coisa. E se tivesse, também não seria nada aprovado. É, porque está tudo parado em função da crise. Né? Então, pois é, paralisa tudo, mas a crise cresce, né, em razão de progressão geométrica, de forma de curva ascendente com muita velocidade. Mas, Luiz, nós fizemos aqui o nosso papel. No ano passado votamos projetos importantes para que o Estado pudesse minimizar esses problemas financeiros, mas infelizmente alguns deles não foram regulamentados. Agora, mês de abril, era para nós estarmos arrecadando recursos suficientes, no mínimo, para pagar a folha do inativo. O volume de projetos que nós aprovamos em 2015 era para ter uma arrecadação extraordinária, né, a mais da que foi de 2015, na ordem de 10 bilhões de reais. Eu vou citar aqui 4 projetos que o governo ainda não regulamentou. A taxa de fiscalização ambiental em cima de petróleo e gás, que este ano, tirando os três primeiros meses, que é o prazo que legalmente você tem lá, que no 90º, 90 dias para entrar em vigor, poderia botar no caixa 1 bilhão e 200. Você tem a taxa de fiscalização ambiental sobre energia, que podia botar no caixa outros 300 milhões. Você tem parcelamento das dívidas de PVA, que poderia botar no caixa 700 milhões, 350 para o Estado, 350 para os municípios. E você ainda tem o parcelamento das dívidas de taxa de incêndio. Tudo isso é lei, que poderia botar no caixa do Estado uns 100 milhões. Isso tudo está dependendo de regulamentação. E o governo não regulamenta, é um governo inerte. Ora, se ele tem um instrumento na mão, ele não regulamenta, daqui a pouco, no meu entendimento, daqui a pouco não, já, né, está cometendo crime de responsabilidade, porque está abrindo mão de receita. E aí fica realmente complicado para um mega evento, né, que vai ser realizado aqui no Rio de Janeiro, né, que vai ter a imprensa internacional aqui, né, milhares de desportistas, né, atletas, e as delegações vão estar aqui, turistas, né, acompanhando tudo isso. E a preocupação do Rodrigo Pessoa também é por uma pesquisa que foi recentemente divulgada pela empresa Hello Research, que é uma empresa de 2011, que tem a sede em São Paulo, entrevistou 1.200 pessoas em 5 regiões, nas 5 regiões do Brasil, e apontou uma realidade complicada para o país em termos dos Jogos Olímpicos. De cada 10 entrevistados, 8 disseram que não conhecem um atleta olímpico, deputado André Siciliano. É provável, é possível sim. Mas olha, só de 10, 8 não conhecem. Numa cidade, num país que vai ter Jogos Olímpicos? Mas aí, olha só, eu acho que o universo é pequeno, 1.200 para as regiões que foram pesquisadas, mas vai citar sempre o nome do jogador de futebol. Uma atleta ou outra de uma ginástica, mas o Rodrigo Pessoa, quando
quando reclama das doenças, essas doenças têm uma característica sazonal, que ela vem sempre no verão. Eu acho que o maior risco nosso é o H1N1, que vai chegar no inverno e vai se acentuar, apesar já de iniciarmos já as vacinações. Mas isso vai muito também da cultura. A nossa cultura é mais do futebol. A gente acompanha o dia a dia, vive, convive. Apesar que nos últimos meses, não. Hoje a discussão maior é a política. E isso fez com que até amigos, pessoas próximas, né, ficassem, no primeiro momento, afastadas. Mas a gente vive e respira o futebol. Então, por isso, talvez seja essa dificuldade. Né? Há um problema também, deputado Luiz Paulo e deputado André Siciliano, que os atletas de fora, as delegações andam muito preocupadas com essas doenças, Zika, chikungunya, dengue e agora com H1N1. E eles virão para cá. Pois é, mas a origem... Também poderão trazer a gripe de lá para cá, né? Mas a origem do atleta europeu, do francês, do italiano, do belga, do americano, lá tem uma doença que mata de surpresa. Que é invisível, né? E que você não tem remédio para ela. É invisível. Que é o terrorismo. É verdade. E eles não estão lá e vão abrir mão dos seus países. A Bélgica, por exemplo, de lá saíram os terroristas que explodiram Paris. E lá mesmo, esses mesmos terroristas explodiram, não sei quais são as cidades da Bélgica, não sei se foi Bruxelas, enfim. Foram algumas cidades, eu também não me recordo. Mas explodiram lá também. Sim. Qual é o remédio para isso? Por mais que tenha se investigado. Então, cada país tem as suas contradições, tem as suas mazelas. Claro que desejaríamos não ter nenhuma doença endêmica. Nenhuma doença endêmica. Mas essas doenças endêmicas também, elas têm as suas sazonalidades. O verão já se foi. Aqui no Rio de Janeiro, André, eu tenho contado no dedo. Se eu não errei na minha contagem, nós já estamos no 12º dia sem nenhuma gota de chuva. 12º dia. Isto quer dizer que daqui para frente, dengue, a chikungunya e a zika vão começar a diminuir a intensidade. Mas chega o inverno, aí cresce a possibilidade de H1N1. Mas por outro lado, H1N1 é só vacinar. Só vacinar, né? Que já vai começar na semana agora, né? Bem, nós estamos chegando ao final do Arena Esportivo. O tema foi a crise no Brasil e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Para debatermos o assunto, nós contamos com as presenças dos deputados Luiz Paulo, do PSDB, e do deputado André Siciliano, do PT. Você também pode assistir o programa pela internet no nosso site www.tvalerge.tv e mandar sugestões para o nosso e-mail arenaesportiva@tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense.